comigo. E a tua luz vai dizer que sou feliz. Ó Pai, sonhamos com a tua luz brilhando dentro do nosso coração e da nossa alma. Quando ela brilha, Senhor, o nosso sorriso se ilumina, a nossa alma, Senhor, se desfalece de tanta alegria, de tanta paz. É isso que nós viemos buscar aqui essa noite, Pai. Essa paz que só o Senhor sabe dar para nós. Olha daí, Senhor, para todos esses filhos que estão aqui. São centenas deles, Pai, que nessa noite vieram aqui para voltar o olhar para o Senhor. Toca, Senhor, a vida e a alma deles, a mente também, com o poder da tua palavra, Pai. Toma-nos todos em tuas mãos, e que a tua luz brilhando na nossa mente, a luz da tua palavra, possa dizer o quanto somos felizes. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Que bom que você está aqui essa noite, que bom. Bom, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, irmãos, que estão essa noite louvando a Deus, reunidos aqui, congregando conosco, adorando, louvando conosco. Nós temos aqui uma congregação maravilhosa, eclética, e eu pensava que no feriado a igreja está vazia. Olha que coisa maravilhosa, que bom. Eu queria saber quantos irmãos nós temos aqui de igrejas Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Espíritas, Católicos. Quero ver, a mão erguida, de outras religiões, por favor. Que maravilha. Você que está assistindo pela internet também, é o nosso convidado especial, seja a religião, seja de qual religião você for. Também eu quero dar as boas-vindas a todos os nossos amigos que estão ouvindo o Clamor da Meia-Noite, hoje pela segunda vez através da rádio Novo Tempo, aqui de Curitiba, e a Novo Tempo de Londrina também, que está recebendo o Clamor da Meia-Noite ao vivo. Eu quero dizer para você de Curitiba, que dá tempo ainda de você sair da sua casa e chegar aqui na rua Carlos de Carvalho, número 400. É onde nós estamos, bem no centro, Carlos de Carvalho 400. Você pode sair daí e chegar aqui, embora a igreja esteja bem cheia, mas ainda tem espaço para você, bastante espaço. Então você pode chegar aqui, é o nosso convidado especial, e ao longo dessa programação o Senhor Deus vai falando ao seu coração, à sua alma e à sua mente. Que bom. Eu fiquei orando a Deus durante essa semana, e principalmente hoje de tardinha, se eu deveria fazer uma recapitulação daquilo que a gente viu a semana passada, mas não vou fazer. Então eu vou deixar aquele tema no ar, eu vou deixar o assunto no ar, tá? Eu tenho um recado para você também que me deram, acabei de lembrar. Me disseram que no site IASD Central, IASD de dado, né? Igreja Adventista Sétimo Dia, mas é iasdcentral.org.br, você encontra ali os sermões do clamor disponíveis para você assistir também, tá bom? Então você pode entrar lá, encontra aquilo, encontra o tema da noite. Se você não recebeu aqui no domingo passado o tema, ou se você ouve pelo rádio e você gostaria, porque toda noite nós temos um resumo do tema e as pessoas que estão aqui recebem. Você ouve pelo rádio, ouve pela internet, como você vai receber? Bom, você baixa do site o tema, é uma lição com os textos bíblicos, ou a maioria dos textos bíblicos que a gente cita aqui a cada noite, tá bom? Então, ou seja, não tem desculpa para você não estar conectado com o Senhor Deus através dessa programação. Bom, vou deixar o tema isolado e vou partir para o segundo tema, para o tema de hoje. E daqui a pouco, mais lá na frente, em algum momento, a gente vai pescar aqui e ali os outros temas. Presta atenção. Você vai perceber que essa segunda fase do clamor, ou essa segunda etapa, essa segunda temporada, ela é como um quebra-cabeça. E eu vou colocar aqui umas
uma, duas, três, talvez 4 ou 5 peças. E depois a gente vai reunir cada uma, e quando juntar, vai ter um quadro, vai se formar um quadro maravilhoso da palavra de Deus. A palavra é luz. Eu costumo dizer para vocês que eu fico arrepiado, né? Quando eu estudo a palavra, quando eu vou para a palavra, quando eu começo a receber aquela luz, a conhecer, quando aquilo começa a entrar na minha alma, que coisa maravilhosa, eu fico arrepiado. E muitas vezes aqui, agora mesmo já estou, só de pensar, já estou assim arrepiado, né? Domingo passado, nós colocamos a primeira peça do quebra-cabeças. Hoje, a segunda peça do quebra-cabeça. E quebra-cabeça é uma coisa assim, você olha para a peça e dá a impressão que ela não faz sentido, né? Já pegou uma pecinha única de um quebra-cabeça, tentou descobrir o que ela é, e você fica, principalmente se ela for pequenininha, assim, você olha e tal. Aí você pega a segunda peça e a terceira, e conforme você vai conectando, o quadro fica maravilhoso. A primeira peça foi quando? Domingo passado. Hoje vai ser a segunda peça. Muito bem, abre a Bíblia comigo. O livro é o segundo livro de Samuel, e o capítulo é o capítulo 11. Você pode abrir e deixar aberto aí, deixa marcadinho, tá bom? Abre e deixa marcadinho. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 em diante. E aqui diz assim: decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe. Vamos fazer uma pausa aqui. Davi era rei de Israel. Joabe era o comandante do exército de Davi. Então, decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e cercaram a cidade de Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi da sua cama e andava passeando no terraço da casa real, e viu uma mulher que estava tomando banho, e era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Bom, vocês estão felizes hoje? Animados? Quem está feliz diz amém. Oh, que maravilha. Então é o seguinte, vocês se lembram que eu não gosto de ficar falando sozinho, não é? Não gosto de falar sozinho, acho que ninguém gosta. Eu gosto de conversar. E quando a gente conversa assim, um pergunta, o outro responde, um fala, o outro fala, e nós vamos conversar desse jeito. Bom, o personagem principal dessa história bíblica, quem é? Vamos falar de novo? Amém. É para o pessoal lá em casa perceber que tem gente bastante aqui dentro da igreja, tá? Para o pessoal da internet, da rádio. Foi Davi. Davi é o personagem principal. Davi era rei de Israel. E a Bíblia começa a contar para nós um trecho da vida de Israel, que é um trecho terrível. E eu fico me perguntando assim, por que Deus não poupou a gente de ler na Bíblia histórias como essa? A gente usa em geral uma máscara para falar com as pessoas, não usa? Você não sai por aí dizendo assim: rapaz, ontem eu estava andando e de repente eu tive um pensamento, foi horrível, sabe o que eu pensei? Eu pensei isso. Você não sai dizendo isso, sai? Olha rapaz, eu estava na firma e me deu... Você já ouviu alguém chegar na igreja e dizer assim: irmãos, eu quero que vocês orem por mim porque eu estou morrendo de vontade de roubar o dinheiro do meu patrão.
Olha, se vocês não orarem, eu vou roubar e vai ser amanhã. Então, por favor, ore. Ninguém diz isso, mas a Bíblia é assim, clara, escancarada. Deus não esconde nada. A Bíblia é um livro aberto. Deus não esconde as mazelas ou as coisas terríveis que aconteceram na vida dos homens dele. Por que será? É porque todos nós, seres humanos, somos iguais. Iguais. A natureza humana é a mesma. Seja onde for, seja você o sexo que você tiver, tenha você a idade que você tiver, tenha você o nível social que você tiver, tenha você a formação que você tiver, não interessa. Nós somos, por natureza humana, nós somos iguais, cheios de problemas, de deficiências. E Deus mostra que os grandes homens da Bíblia eram seres humanos, como você e como eu, sujeitos às mesmas falhas, aos mesmos pecados. Por isso que a gente não pode idolatrar e nem achar que esse ou aquele é melhor do que eu. Às vezes tem gente que olha para o pastor e diz assim: puxa, esse homem sim, e de repente o pastor erra, né? E aí a pessoa fica frustrada, sai da igreja. E talvez você possa até pensar, mas ele está falando isso para uma desculpinha, caso ele erre ou não. Não, não é caso eu erre, não, eu erro muito. Mas eu erro todo dia. E você não precisa nem ter dúvida de que eu erre ou não, porque nós todos erramos o tempo todo. E todos nós precisamos da glória de Deus. Eu disse para você semana passada, nós vamos aprender hoje como é que o pecado se aproxima de nós. Qual é o mecanismo do pecado? Como é que o inimigo das almas, o inimigo de Deus, age tentando colocar o pecado e fazendo com que ele se aproxime de nós e com que o pecado nos abrace e nos agarre e nos dê um golpe, nos derrube no chão. Nós vamos estudar, a Bíblia vai expor para nós como um ser humano igual a você, igual a eu, um homem ligado a Deus, caiu em pecado. A Bíblia começa a dizer que Davi, na época em que os reis costumavam sair para a guerra, ele ficou em casa. Ele não saiu. E ele mandou outro no lugar dele. Ele mandou Joabe, que era o comandante dele. Naquele ano, Davi disse assim: bom, esse ano eu não saio para a guerra, eu vou ficar em casa. E logo em seguida, a Bíblia conta um tremendo pecado que Davi cometeu. Eu fico olhando, eu acho assim tremendo como é que a sociedade ela é hipócrita, não é? A sociedade é hipócrita, e eu faço parte da sociedade também. A gente acaba sendo hipócrita, porque em geral a sociedade lá fora não dá valor à lei de Deus, nem aos princípios de ética. Em geral muita gente não dá valor a isso, não é? Mas quando alguém comete um adultério, aquilo é terrível. Ou seja, mesmo para uma sociedade libertina, onde as pessoas dormem com um monte de gente, onde as pessoas fazem relação sexual com um monte de gente, quando alguém casado comete um adultério, é terrível, é traição. Ainda assim, é traição. Ou seja, a gente não sabe ainda detectar direitinho qual é o centro da moralidade do ser humano. E não sei se algum dia nós vamos saber. A gente sabe o centro quando Deus é o centro da vida das pessoas, aí sim. Mas quando Deus não é, como é que a gente vai saber? E o que aconteceu com Davi foi um adultério. Um tempo desse, eu estava conversando com um amigo meu, e a gente estava ouvindo um disco evangélico, e uma pessoa estava cantando. E ele disse assim: rapaz, sabe que quando eu ouço, me dá nojo. Por quê? Uma voz tão bonita. Eu disse: porque você não sabe o que aconteceu com ele. Ele adulterou, né? Quer dizer, um cantor conhecido e tal, de repente adulterou. Me dá nojo uma pessoa que foi usada por Deus, de repente se deixar cair numa coisa dessa. Eu disse para ele: você tem nojo também quando você lê Salmos? Já sei onde é que você vai chegar. É porque Davi escreveu Salmos e Davi adulterou com Batseba. Exatamente. Tudo bem, você está certo. Sabe de uma coisa? Quando a gente olha para a situação de Davi e o adultério dele, a gente pode ter duas atitudes erradas, com as quais a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, eu posso dizer assim: eu tenho nojo do Davi. Como é que ele pôde fazer uma coisa dessa? Como é que fulano pôde adulterar? Como é que ciclano pôde cair no adultério? Quando eu digo isso, eu estou dizendo assim: comigo isso nunca aconteceria. E para você que diz isso, a Bíblia diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia.
Ou seja, ninguém está livre de pecar, ninguém. Por isso a Bíblia, a palavra de Deus nos adverte dizendo assim, toma cuidado. Você está em pé? Cuide para não cair. Toma cuidado, porque você pode ser pego pelo pecado. O inimigo está aí, o tempo todo, tentando derrubar você. A segunda atitude errônea que você pode tomar é a seguinte. Você pode dizer assim, poxa, mas se até com o Davi aconteceu, ele que é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus, então comigo também vai acontecer, é lógico. Essa é a segunda atitude errada. Porque não se espera que alguém peque. Não é impossível pecar, mas é possível não pecar. Deu para você entender? Não é impossível você cometer um pecado, mas é possível você não pecar. Ué, como? Primeira coisa, se eu perguntar para você, certo ou errado isso que eu falei? Certo ou errado? Certo mesmo. Certo ou errado? Eu estou gostando, vocês estão decididos, viu? Porque quando eu ponho uma dúvida assim, bom, já um tanto de gente deixou de responder, né? Vai que eu estou errado, né? Nós vamos descobrir ao longo do nosso texto e do nosso estudo dessa noite. O fato é que Davi caiu em pecado. Qual é o pecado que nos separa de Deus? Qual? Todos. Qual é o pecado que me faz perder a vida eterna? Nenhum. Nenhum. Eu vou dizer em qual sentido, tá bom? Em qual sentido? Deixa eu perguntar antes uma outra coisa que é o oposto disso que eu perguntei. Qual é a boa ação que eu posso cometer para ganhar pontos para eu ganhar a vida eterna? Qual é? Nenhuma. Certeza? Nenhuma. Não tem nada que eu possa fazer para contar pontos com Deus para eu ganhar a vida eterna. Nada. É o que diz Isaías, porque a sua justiça é como trapos de imundícia, não serve para nada. Não tem nada que eu possa fazer, não tem uma promessa que eu possa pagar para Deus, para dizer, Deus, eu vou pagar essa promessa, o Senhor vai me dar o seu favor, o Senhor vai estender a mão para mim. Não, a salvação é de... eu não suporto ouvir uma coisa tão maravilhosa dessa, tão baixinho. A salvação é de graça, amém? A salvação é de graça. E é terrível a gente compreender isso, porque a gente não consegue entender alguma coisa tão boa e tão maravilhosa de graça. Nós não conseguimos entender. A graça de Deus, ela é tão maravilhosa, tão abrangente, que ela chega a ser injusta. Injusta aos olhos humanos. Porque lá no céu estarão Pedro, que andou com Jesus o tempo todo, e que depois foi pregando o evangelho, que morreu crucificado de cabeça para baixo, e junto dele vai estar o ladrão na cruz, que morreu do lado de Jesus e que não teve tempo para descer da cruz, só fez desgraça na vida dele todinha, mas no último momento da vida dele, ele olhou para a cruz do centro e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus, que vê os corações e que sonda as almas, olhando para os olhos dele, viu sinceridade e viu que ele tinha um coração desejoso e arrependido, e o Senhor Jesus disse, na verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu pergunto para você, aos olhos humanos isso é justo? Não, mas aos olhos de Deus isso é graça. É graça, e a graça de Deus é assim tão maravilhosa. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Pela graça, não tem nada que eu possa fazer, nem guardar os mandamentos, nem guardar sábado, não tem nada que eu possa fazer para ganhar salvação, para contar pontos para Deus, com Deus, para que eu seja salvo. Mas também não existe nenhum pecado que me leve à perdição, que me tire a vida eterna. E eu vou te explicar por que eu estou dizendo isso, em que sentido. É porque não é o pecado que me tira do céu e me tira da vida eterna. Não é o pecado. Quando eu roubei, não foi o fato de roubar que me tirou do céu. O que foi então? Foi o que eu fiz antes. Porque para eu chegar a pecar, antes
eu tive que me separar de Deus. E quando eu me separo de Deus, eu já perdi. Ou seja, até eu pecar já aconteceu um monte de coisa antes que me tirou. Ou seja, antes de pecar eu tenho que abrir rombos na minha armadura espiritual. O apóstolo Paulo diz que todos os dias você e eu precisamos nos revestir com a armadura espiritual. Todos os dias. É buscar a Deus e dizer: Senhor, me reveste com a sua armadura espiritual. E Davi, que andava revestido com a sua armadura espiritual, Davi foi abrindo rombos na sua armadura espiritual. Antes de Davi adulterar, ele abriu rombos, ele se separou de Deus e ele foi cometendo atos através de atos para ele chegar no pecado. E se eu e você conseguirmos, antes de cometer o pecado, quando o pecado nos ronda e quando ele nos cerca, se nós conseguimos parar, aí nós não vamos pecar. Rombos na armadura espiritual. Foi isso que aconteceu. Agora, que rombos Davi abriu na sua armadura espiritual? Vamos dar uma olhadinha nesse texto. 2 Samuel, você está em 2 Samuel 11, volta um pouquinho. 5, de 12 a 13. E aqui vai dizer 2 rombos que ele abriu. Presta bastante atenção. Primeiro, 5:12. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Primeiro rombo na armadura espiritual. Segundo agora, verso seguinte, 13. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. Primeiro rombo. Você entendeu por que eu disse que o primeiro é um rombo na armadura espiritual? O primeiro diz assim: reconheceu Davi que o Senhor Deus o confirmara rei sobre Israel. Por que isso é um rombo na armadura espiritual de Davi? Vou te dizer por quê. Davi estava do alto dos seus 51 anos. Eu estou com 49. Davi era um tiozão tipo eu assim. Esse era o Davi. Depois de ter realizado um monte de coisas na vida dele. Aliás, a situação do Davi era assim. Ele era o rei mais popular que Israel tinha tido. Ninguém tinha como questionar o poderio de Davi. Ele tinha sim, Israel tinha uma estabilidade econômica, ele tinha uma estabilidade política, social e uma estabilidade religiosa maravilhosos. Não tinha ninguém que podia chegar para Davi e dizer: olha, você errou nisso, errou naquilo, isso está ruim, aquilo está ruim. Não. O reino estava em perfeita sintonia e harmonia. Davi tinha feito grandes conquistas. Davi tinha batalhado muito. Davi, cada vez que ele ia batalhar, ele perguntava para Deus se ele deveria fazer ou não. Davi buscava Deus. Deus era prioridade na vida de Davi. E Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. Vou te dizer por qual motivo. Porque Davi era sincero. Coração sincero. Davi não era falso. Davi não era acusador, Davi também não era bajulador, Davi era um homem fiel, e ele tinha o coração sincero. Por isso quando Davi errava, ele confessava, Davi falava o que ele pensava, Davi era sincero com as pessoas, e quando ele tinha alguma coisa contra alguém, ele dizia para a pessoa. Davi era justo, ele era sincero, por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, do alto dos seus 51 anos, tiozão feito eu, olhou assim e disse, olha o que diz o verso: reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel. Davi disse: puxa vida, eu estou com 51, quantas coisas maravilhosas o Senhor realizou na minha vida, quantas coisas o Senhor fez por mim, quanta coisa maravilhosa, eu mereço um descanso. Eu mereço um descanso. E eu vou te dizer um negócio. Na vida espiritual não existe descanso. Não tem como descansar. Esse é o nosso grande erro. Essa é a nossa grande falha.
É isso que começa a nos levar para a derrota. Eu vou explicar para você. Quando eu era menino, a gente costumava ir de férias na casa de um tio meu, e ele tinha um sítio. E eu, que era um caipira da cidade grande, que eu nasci em São Paulo, capital, e eu sou, já falei algumas vezes para vocês, sou nascido em berço adventista, né? Que eu nasci no hospital adventista e os bercinhos eram todinho adventista lá naquele lugar. E eu sou nascido na capital. Então, a gente morava em edifício, em apartamento, esse tipo de coisa, mas quando ia para lá, ali naquele lugar, eu aprendi a andar a cavalo em pelo, eu aprendi a subir na árvore para pegar fruta, e atirar com estilingue. Não atirava em passarinho porque eu tinha dó, mas eu gostava muito de estilingue. Bom, comer fruta do pé, olha, um monte de coisa maravilhosa, não é? E uma vez meu primo diz assim para mim: olha, eu tenho que pegar uma rede que meu pai deixou no rio, e essa rede está estragando, porque passou da hora, e você vai comigo? Eu digo, vou. Ele disse, só que tem que nadar no rio, tudo bem? Eu digo, tudo bem. Tudo bem mesmo? Eu digo, lógico, tudo bem, você não sabe que eu nado? Eu vejo você nadar na piscina, mas no rio eu nunca vi. Eu digo, tudo é água, né? Bom, eu tinha mais ou menos o quê? Uns 11 anos, e com toda aquela sabedoria dos meus 11 anos, eu não conseguia perceber qual era a diferença entre nadar na piscina e nadar no rio, né? Eu fui descobrir aquele dia. A gente foi, e qual era o negócio? É que quando chegava numa altura ali, a gente ia andando pela margem do rio, e quando chegava a certa altura, tinha uma torceira de bambu muito grande, era um bambuzal bem grande, e ela chegava assim até na barranca do rio. Então você tinha duas coisas para fazer: ou você dava a volta no bambuzal, o que moleque não faz, nem que leve 10 ou 15 minutos a mais só, ou você pula no rio, nada um pouco, depois sobe de novo na barranca e continua o caminho. E era por isso que a gente tinha que nadar no rio. E eu fui com meu primo, e eu descobri naquele dia que nadar no rio é muito, mas é muito, muito, muito mais fácil do que nadar na piscina. Sem dúvida. Pelo menos na ida foi, porque a correnteza estava a favor, né? O que eu fui descobrir na volta é que era coisa diferente, porque eu descobri que nadar contra a correnteza é muito, muito mais difícil. Foi assim, meu primo pulou na água primeiro, voltando, ele estava com a rede nas costas, e meu primo nadava muito, muito bem. E ele batia os braços e as pernas desesperadamente, e eu via ele saindo do lugar assim, muito devagar. E eu comecei a me preocupar, porque eu não era assim como meu primo. Não nadava nem perto do que ele nadava. Tanto que quando eu pulei no rio e dei as primeiras braçadas, eu tive que subir no barranco de novo, porque eu fui para trás. Não consegui ir para frente. Então eu pulei com mais força, com mais energia, e bati braços e pernas, e não saía, eu estava cansado. Meu primo já entrou no desespero, tinha arrumado uma vara de bambu bem comprida, esticou a vara de bambu, e cada vez que eu parava de nadar para pegar a vara, eu ia para trás. Olha, deu o que fazer para eu conseguir agarrar a vara de bambu e ele me puxar para lá, e era uma vara bem longa. Porque na vida espiritual, ninguém para e ninguém descansa. A vida espiritual é um grande rio caudaloso. A coisa incrível é o seguinte, é que todo mundo já nasce nesse mundo de boia. Sabe como é que é? Imagina um rio caudaloso, grande, e todo mundo de boia. A música do Zeca Pagodinho descreve bem essa cena. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É assim. Vai todo mundo arrastado pela vida. Essa é uma filosofia popular. Ele só não diz para onde a vida leva. Leva para o inferno, mas ele não fala isso. E é exatamente isso. Quando a gente nasce nesse mundo, nasce todo mundo de boia, indo todo mundo para o mesmo lugar. E eu vou te dizer por que leva para o inferno. É porque a gente nasce nesse mundo gostando do que não presta. A gente não nasce nesse mundo gostando do que é bom. Ninguém nasce. A gente nasce gostando daquilo que não presta. A gente gosta do que não presta em tudo nessa vida. É ou não é? Olha, eu entendi isso, parece até um bando de carneirinho, assim, eu ouvi uns 4 balidos só. Quem gosta do que é bom? Levanta a mão. Eu acho que até que eu já fiz essa pergunta aqui. Isso, maravilha. Só vocês gostam do que é bom, ninguém mais, né? Quem gosta do que é bom? Levanta a mão, quero ver. É, mais gente. Quem gosta de sorvete? Levanta a mão, quero ver.
Isso. Ó, todo mundo com vontade de tomar sorvete, nesse calor curitibano de 20 graus, terrível, né? Sorvete faz bem para a saúde, sim ou não? Peraí, agora não estou entendendo, porque você disse que gosta do que é bom, e diz que gosta de sorvete, mas você diz que sorvete não faz bem para a saúde. A verdade é que você não gosta do que é bom, tá vendo? Peguei você, não peguei? Você não gosta do que é bom, olha, você gosta do que é ruim, você gosta de comer o que é ruim. Você gosta, olha, vamos pensar, torta Floresta Negra de chocolate, pudim de leite condensado, com calda de caramelo, cenoura crua. Tá vendo como é que você gosta do que não presta? Cenoura crua você dá até risada, né? Agora, das três coisas, o que é que faz bem? É a cenoura, é lógico, é a cenoura. Mas a gente gosta de comer o que não presta. Quanto mais açúcar, mais gordura, quanto mais fritura, melhor ainda. É o que a gente gosta, mas não presta. Quando eu pergunto assim, quem gosta do que é bom? Você pensa assim, eu gosto do que é gostoso, mas não do que é bom. Você gosta do que é gostoso, só que a gente gosta, acha gostoso o que não presta. A gente gosta de se divertir com o que não presta também. É por isso que a televisão está cheia de porcaria. Porque se a gente gostasse do que é bom, as TVs estavam competindo para fazer o melhor programa jornalístico, o melhor programa sobre animais, não é? Agora, não, eles estão competindo para fazer o programa que fala mais besteira, que fala mais lixo, a novela que mostra as coisas mais terríveis. É isso que eles estão competindo para fazer, não é verdade? E o povo está ali, assistindo. A gente gosta do que não presta. Nós nascemos nesse mundo de boia, e se a gente vai se deixando levar, a vida vai levando a gente, leva para o inferno. Lá no fim, está a perdição. Para a gente poder fazer o que é bom, a gente tem que tomar uma decisão. É assim, um dia você encontra Jesus, você está sendo arrastado por esse mundo, mas um dia você encontra Jesus. Deixa eu mostrar para você biblicamente como é que Deus descreve isso aí. Por exemplo, um dia Jesus conversou com Nicodemos. Nicodemos era um homem inteligente, Nicodemos era um homem religioso, e Jesus disse assim para ele: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer assim, olha, a maioria do povo, esse povo que está no rio caudaloso e já nasce com a boinha indo para o inferno, esse povo é nascido da carne. Quando você nasce da sua mãe, você é nascido da carne, é um ser humano normal, carnal, mas você precisa, ao contrário disso, ser nascido do Espírito. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhada. Tem esse outro texto, Gálatas 5, de 16 a 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis deixa eu me preparar para ler essa palavra, que ela é uma palavra complicada. A concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Você começa a entender? Começa ou não? Dá uma olhada, você vai entender melhor, porque agora Paulo escreve aí nessa carta aos Gálatas: ora, as obras da carne são conhecidas, e são, agora ele vai dar uma lista do que são as obras da carne. O que faz quem nasce nesse mundo? Qual é a atitude natural de todos nós que nascemos com a boia, sendo levados por esse rio caudaloso dessa vida? Ele diz, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, que mais? A adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva. Está se encontrando aí, não? Tá? Vou continuar. Os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões. Eu começo a pensar em famílias divididas, casais divididos, separados, e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus.
Essas são as obras da... Vamos falar de novo? Essas são as obras da carne. Isso são as obras da carne. E é terrível, quando eu olho para isso, começo a me encontrar lá dentro. Eu começo a olhar e dizer, opa, aquilo ali eu faço, aquilo também, já estou com 4 na lista, meu Pai do céu. O que está acontecendo? Está acontecendo que você nasceu nesse mundo. Você nasceu nesse mundo de boia. E todo mundo está sendo levado por esse rio. A vida está levando a gente. Levando lá embaixo tem uma cachoeira. Vai todo mundo morrer. Ninguém sabe. Morre porque não vai entrar no reino de Deus. É o que diz aí a palavra. Quem pratica essas obras. Essas obras são conhecidas. E quem pratica isso não entra no reino de Deus. Vai descer cachoeira abaixo. Vai morrer lá. Um dia você encontra Jesus. Quando você encontra Jesus, o nome disso, a gente diz que isso é conversão. Conversão. Conversão no trânsito é o quê? Conversão no trânsito é assim, você está indo aqui e aparece uma conversão. Você tem que fazer o quê? Assim. Agora, não se esqueça, nós não estamos no trânsito, nós estamos aonde mesmo? Num rio caudaloso. E nós não estamos só num rio caudaloso, nós estamos num rio caudaloso de boia. Ou seja, para se converter, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar a boia e começar a nadar. Nadar correnteza acima. É por isso que Jesus diz assim: o caminho que leva para a morte, ele é largo e está cheio de gente andando nele. Já viu isso na Bíblia? A porta que leva para a salvação é uma porta estreita. É por isso que a Bíblia diz que só um pinguinho de gente entrou na arca. E não é, passou 120 anos pregando, dizendo que viria o dilúvio, mas ninguém acreditou. É por isso que o Senhor Jesus preparou a gente. E Ele diz assim, você tem que se converter. Ele falou para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. As duas coisas são diferentes, elas lutam contra si. Quando você encontra Jesus, fica sem boia. Agora você tem que começar a nadar, e nadar contra a correnteza. E quando você começa a nadar contra a correnteza, tem um problema. A primeira coisa é que você vai ver todo mundo vindo na direção contrária. E esse povo vai dizer, ei otário, está fazendo o quê? Está nadando contra a correnteza por quê? Mas eu tô indo para Jesus? Ah, só você está certo, né? Todo mundo me diz que Jesus está lá, cara. É só pegar a boia e você tem que ser conduzido, amigo. É assim, é fácil. Vamos lá, estrada larga, porta larga. É por aqui que nós vamos. Só você que está certo, né, otário? E você continua nadando. Se você continua nadando e vê todo mundo na direção contrária e você vindo na outra direção. E você fala, eu sozinho? Aí tem uns parentes que dizem assim, é melhor você não continuar indo naquela igreja. Estão fazendo lavagem cerebral com você. Acontece que Jesus é o Deus do contrário, não é mesmo? Jesus é o Deus do contrário. Não porque Jesus é o Deus do contrário, o mundo é o contrário de Deus. A gente vive num mundo levado pelo pecado. A gente ama essas coisas, as coisas que não prestam. As obras da carne, elas estão em nós, enraizadas em nós. Quando Davi parou, ele não parou. Nessa vida, quem para de nadar contra a correnteza não para, é arrastado pela correnteza. E você começa a parar de nadar contra a correnteza quando você larga da mão de Jesus, quando você para de ler a sua Bíblia, quando você para de orar a Deus, quando você deixa de colocar Deus no primeiro lugar da sua vida. E quando você começa a fazer isso, você abre caminho, abre espaço para que outras coisas aconteçam em você, e você começa a andar num caminho tortuoso. Quando diz ali, reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, está querendo dizer assim, Davi deu um tempo espiritualmente. Davi falou assim, vou parar de lutar espiritualmente, eu vou dar um tempo entre Deus e eu. Eu já me esforcei muito, eu já fui muito em igreja, agora deixa os meus parentes seguirem a igreja. Agora eu vou dar um tempo de Deus. Quando você para, você não para, você regride, você vai sendo arrastado pela correnteza. Meu querido, se você que veio aqui essa noite parou de buscar a Deus em algum momento da sua vida, se você em algum momento da sua vida achou que você podia seguir por essa vida sozinho,
Que você podia ser feliz, porque afinal de contas você tem uma vida social boa, você tem uma família bem estruturada, você achou a pessoa da sua vida. E de repente as coisas não são tão assim como você pensou, não é? Sabe, um dia desse eu passei do lado de um bairro assim, com um condomínio, casas maravilhosas assim, gigantescas, coisas tremendas. E alguém diz assim: pastor, você acha que esse povo aqui vai querer o céu? Eles têm o céu aqui na terra. Balela, mentira. Ninguém tem o céu nessa terra. Cheio de depressão. Depressão não escolhe classe social. Desunião familiar, desconfiança, ira. Essas coisas que estavam descritas como as obras da carne. Qualquer pessoa de qualquer classe social precisa desesperadamente de Jesus na sua vida. Você precisa desesperadamente de Jesus na sua vida. Se está dando tudo errado, é porque está faltando Jesus para ligar isso aí. Quando você dá um tempo de Deus, Deus respeita você. Deus é o Deus da liberdade. Ele respeita você. E aí você começa a ser arrastado pela correnteza. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel. Ele parou de lutar, parou de combater o bom combate da fé, parou de nadar contra a correnteza. Esse foi o primeiro rombo espiritual na armadura espiritual de Davi. O segundo rombo, você lembra? Lá em 2 Samuel capítulo 5 que nós lemos. Tomou Davi mais mulheres e concubinas depois que voltara de Hebrom. Se eu não me engano é o 5:13. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 13. Ele tomou mais mulheres e concubinas. Aí você pode perguntar: bom, por que isso é um rombo na armadura espiritual? Davi era rei ou não era? Sim. Davi tinha um harém de esposas? Tinha ou não tinha? Tinha. Deus suportava aquilo? Eu não sei como, mas Deus suportava aquilo para aquela época. Ele suportava. Mas olha bem o que Deus tinha dito a respeito do rei. Tem um texto aqui em Deuteronômio, no capítulo 17, do verso 14 em diante. Vamos lá. Aí. Diz assim: quando entrares na terra, Deus está dizendo para o povo de Israel, presta atenção. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei. Ele está falando com o povo. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Então Deus estava dizendo: quando você entrar e disser, vou querer um rei, é isso. Porém, o rei, não multiplicará para si. Qual é a primeira coisa que o rei não devia multiplicar para si? Cavalos. Segunda coisa que o rei não devia multiplicar para si, nem tampouco para si multiplicará. Foi baixo. Nem tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. Olha que Deus estava falando para o rei de Israel. Deus estava olhando para o rei de Israel e estava dizendo assim: quando tiver um rei em Israel, o rei de Israel não deverá multiplicar muito para si mulheres. Eu vou até suportar que ele tenha mais de uma mulher, mas não vai ficar multiplicando mulheres, não vai multiplicar cavalos. E hoje a gente não anda de cavalo, mas anda de quê? A gente anda de carro, carrões. E nem multiplicará muito para si o quê? Prata e ouro. Porque Deus queria um homem de Deus no comando, no poder, para que Deus pudesse dirigir a nação através desse rei. E lá no texto do segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 13, diz assim: quando Davi voltou de Hebrom, ele tomou mais mulheres e concubinas. Simples. Sabe qual foi o segundo rombo na armadura espiritual de Davi? Deus tinha dito não. E Davi disse? Sim. Deus disse não. Ou em outras palavras, por favor, nunca diga sim para o que Deus disse não. E nunca diga não para o que Deus disse sim.
Se Deus diz não, eu fico pensando, às vezes o que Deus pede não faz sentido. Certo ou errado? Certo. Deus às vezes pede coisas que não fazem sentido. Por exemplo, eu fico imaginando quando Deus fez uma aliança com Abraão. Ele fez um pacto com Abraão. E Deus disse: Abraão, para a gente firmar essa aliança, esse pacto, você vai circuncidar todos os homens do povo. Puxa vida, mas o que tinha a ver uma aliança com Deus espiritual com circuncidar os homens? Numa época onde não tinha anestesia e nem bisturi. Como é que pode? Se eu fosse o Abraão, eu ia ficar pensando, não faz sentido. Não faz sentido. Mas Deus estava preparando um povo especial para pregar a salvação para o mundo. E Deus sabia o que Ele estava dizendo. Esses dias eu conversava com um médico e ele me mostrou um recorte de jornal dizendo, uma pesquisa, uma revista científica, aliás, dizendo que o menor índice de câncer no colo do útero está nas mulheres judias, porque os homens são circuncidados. Por causa dos homens serem circuncidados, as mulheres têm um menor índice de câncer do colo do útero. E Deus tinha um motivo para aquilo. Deus queria saúde para o povo num lugar onde não tinha higiene, não dava para tomar um banho por dia, não tinha como. E Deus disse: Abraão, vamos firmar um pacto, vai circuncidar todo mundo. Abraão não perguntou para Deus: Senhor, mas não está fazendo sentido, não estou entendendo. Ele não falou isso. Deus mandou, estou fazendo. Não diga não para o que Deus disse sim, e não diga sim para o que Deus disse não. Se Deus disse não, por que você está fazendo? É simples assim. E se a gente fizer isso, também não vai ter um monte de religião. É só a gente olhar o que Deus está dizendo e fazer o que Deus está dizendo. Pronto. Sem ficar perguntando, mas por que, Senhor? Por quê? Por quê? Quem pergunta muito por quê é criança pequenininha. Já viu como é que é? Mas por quê? E por quê? Não, e por que isso? É o tempo todo por quê. Você tem que responder. Faz parte da formação da criança. Quando perguntar, por quê, hein, pai? Responde. Porque nem que você tenha que responder 300 vezes. Mas quando a gente fica perguntando para Deus muito porquê, é sinal de infantilidade espiritual. Deus está lidando com gente adulta espiritualmente. Quando Deus diz não, você não faz. Quando Deus diz faz, você faz. Cegamente, confiando em Deus, em que Deus ama você. E Deus disse, não pega muitas mulheres. Davi, ele tinha um problema. Davi tinha a libido muito forte. Você sabe o que é libido, não é? Desejo sexual muito forte, aguçado. Interessante que cada vez isso se torna mais comum. Gente com desejo sexual muito forte. Inicialmente, mais homens do que mulheres, não é? Hoje parece que a coisa está igual. Isso vai se tornando uma epidemia, uma doença. A pornografia, em nome da arte, né? Eu acho interessante, como é que a gente chama de prostituta uma mulher que vende o seu corpo para o sexo em troca de dinheiro? Mas a gente não chama de prostituta se ela estiver em Hollywood e vendendo o corpo dela por alguns milhões para fazer o sexo na frente das câmeras, para todo mundo ver. E ela não é prostituta. Aliás, ela é admirada e é seguida por todos. Se ela usa uma bolsa com couro de cobra da China, todo mundo vai querer a cobra da China para fazer uma bolsa. Não é? É interessante como é que nós mudamos o valor das coisas. Não é? Acontece que o Senhor Deus tinha dito para Davi, não toma muitas mulheres. E gente que tem libido muito forte, as crianças hoje, nós estamos vendo cada vez mais abuso sexual por parte de crianças, com crianças mesmo. Crianças. Outro dia eu li uma reportagem de um menino de 11 anos que estuprou a prima. E depois matou a menina. 11 anos. Cada vez a gente vê mais atrocidades, a sensualidade nas roupas, a sensualidade na televisão, nas propagandas.
Fica uma semana sem assistir televisão. Se você conseguir, fica um mês sem ver televisão, sem entrar na internet, sem nada, com a sua família toda. Depois, quando você sentar para assistir o jornal e você olhar as propagandas que passam, você vai ter vergonha das propagandas. Porque a gente vai vivendo tanto assim que não percebe e vai se deixando levar, vai se deixando levar. A gente vai assimilando aquilo que o mundo vai falando para nós, mas fica assim, em jejum dessas coisas, e você vai ver o quanto os comerciais têm de sensualidade barata, e as pessoas cada vez mais têm essa coisa da libido forte, um desejo sexual muito forte. E Davi pensava, para quem tem desejo sexual muito forte, qual é o caminho? O caminho é ter muitas mulheres, é ter muitas aventuras sexuais, porque se eu tenho isso, é a mesma coisa que alguém pensar assim, olha, se eu tenho muita vontade de beber, o único jeito de eu ser curado é beber muito. Se eu tenho muita vontade de fumar, o único jeito de eu ser curado disso é fumar muito. Se eu tenho muita vontade de consumir drogas, o único jeito de ser curado é consumir muita droga. É a mesma coisa. Aí Deus diz assim, se você tem o desejo sexual muito forte, o segredo para você é ter uma única esposa, um único marido. Eu vou fazer um parênteses. Alguém me comentou que na semana passada eu disse assim, nós somos templo do Espírito, e quando um marido toca na mulher, lembra que ela é templo do Espírito. Quando o pai toca no filho, ou a mãe toca no filho, então lembra que é templo do Espírito. Você está tocando o templo do Espírito. E alguém me comentou que a pessoa diz assim, a igreja de vocês é feminista, porque só falou do homem tocando na mulher, o homem não falou da mulher. Mas eu quero dizer para você que quando eu falo, eu vou falar sempre no sentido bíblico. Homem é genérico, é o ser humano. A Bíblia diz lá em Salmo, no capítulo 8, se eu não me engano, verso 6, que é o homem para que dele te lembres. O homem é o ser humano. Jesus se autodenominou de o filho do homem, mas ele era filho de uma mulher também. Mas a Bíblia trata o homem genericamente. É isso que a Bíblia faz. Então quando eu disser homem, você entenda a raça humana. É isso. A não ser quando especificamente for um homem ou uma mulher, não é? Acontece que Davi tinha muitas e muitas e muitas mulheres. Assim como muitos acham que a resolução do seu problema está em ter muitas mulheres ou muitos homens, ou muitos parceiros sexuais. Mas Deus está dizendo, a solução para você é ser fiel a uma única pessoa. A uma única pessoa. É conhecer sexualmente uma única pessoa na sua vida toda. Essa é a solução, é a melhor coisa para a sua vida espiritual, é isso. Conhecer sexualmente uma única pessoa. Ah, mas nesse mundo é impossível, do jeito que a gente vive. Olha, lembra do rio caudaloso? Está de boia, hein? Você está de boia. Está na hora de tirar a boia, querido. Está na hora de começar a nadar contra a correnteza. Davi abriu rombos na sua armadura espiritual. Olha o que Davi fez agora. Vamos voltar lá em 2 Samuel, no capítulo 11. No segundo livro de Samuel, capítulo 11. Abre de novo lá. Aí diz assim, verso 2. Uma tarde, levantou-se Davi da sua cama e andava passeando no terraço da casa real. E viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. E disseram, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Presta atenção. Numa tarde, Davi, o que diz aí? Se levantou. De tarde é hora de se levantar. Ele já não tinha ido lutar, mandou o comandante no lugar. Ficou em casa. Dormiu o dia inteiro e acordou de tarde. Tem gente que diz assim, eu sou noturno. Por isso que eu fico acordado até as 2, até as 3. Eu sou noturno. E você noturno deve render muito, fazendo muitas coisas boas na noite, não é verdade? Você deve fazer estudos da Bíblia incríveis. Você deve fazer trabalhos tremendos. Internet, nem pensar. Você não deve ficar na internet, é ou não é? E nem na bagunça, também não. Nem bebendo, né? Na balada, nada disso, né?
Engraçado é que quem é noturno geralmente não faz coisa boa, gasta o tempo à toa, fica na frente da TV, da internet, fica desperdiçando. As maiores desgraças da vida da gente acontecem quando nós não temos o que fazer. É sábado à noite, sexta à noite, férias, maiores desgraças. Mente desocupada é a oficina do diabo. É certo isso. Então Davi, ele tinha aberto um rombo na armadura espiritual, parou de lutar contra o pecado, e agora ele ficou em casa e dormiu, e acordou de tarde. Ele acordou bem disposto à tarde, e ele foi andar pelo terraço da casa dele. Ora, Davi tinha uma casa palacial, e ele sabia que do terraço do quarto da casa dele, dava para ele enxergar o quintal da casa de alguns oficiais do exército dele. E Davi foi procurar o que ver na internet. Ele começou a pesquisar um site e outro. Num site tinha uns cachorros lá, mas cachorro não interessava para ele. Tinha site com galinha, tinha site com bugiganga ali, também não interessava. De repente ele viu um site com uma banheira e uma mulher dentro da banheira. Aquele site interessou para ele. Eu vou descrever para você a sequência da coisa. Ela está descrita em Salmo no capítulo 1, verso 1. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, acompanha. Mas essa é a dinâmica do pecado, presta atenção. É exatamente o que Davi fez em outras palavras. Aliás, quem escreveu o Salmo 1 foi o próprio Davi. Ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você percebeu a dinâmica da coisa? Primeiro ele, vamos lá gente, acordando, todo mundo aí. Primeiro ele anda, depois ele para, e depois ele senta. Anda, para e senta. Essa é a dinâmica do pecado. Olha só, veja só, eu coloquei 6 passos numa outra linguagem. Por favor, lá veja aí. Primeiro, atenção. Olha como é que o inimigo faz com você. Ele chama a sua atenção para alguma coisa, e você bate o olho, seja num site, seja numa pessoa, seja numa situação, um dinheiro, seja em qualquer coisa. Primeiro ele chama a sua atenção. Pá, ou alguém fala para você alguma coisa, você escuta alguma coisa, alguém vem a você, fala e chama a atenção sua. Atenção. A segunda, você começa a considerar e a pensar naquilo. E quando você começa a pensar naquilo, e você gasta tempo pensando naquilo, a partir daqui, você já começou a pecar. Presta atenção. Na etapa da atenção, não foi pecado ainda. Bom, alguma coisa aconteceu, alguém com uma roupa muito escandalosa, você olhou, não gastou tempo com aquilo, eu não quero olhar para aquilo, e você foi embora. E eu não quero pensar nisso, e não vai pensando naquilo. Uma situação de um roubo, de alguma coisa, pegar alguma coisa que não é sua, chamou a atenção. Aí você pensou, puxa, mas e se eu... Não, o que é isso? Pum, saiu fora. No segundo passo, na consideração, você ainda pode sair fora da coisa, sem pecar de fato. Se você parar logo e não considerar muito, e você muda de foco. Mas você presta atenção. A terceira coisa é o quê? Aí é o seguinte, obrigado querido. Primeiro, ele não está dormindo, viu? Mas eu também não estou vendo ninguém dormindo. Primeiro ele andou, depois ele parou, considerou e desejou. Uau, se eu tivesse isso. Bom, sabe que o maior engano do inimigo, ele começa a dizer assim para você: para você, no seu caso, não tem problema. Já pensou isso alguma vez? Mas no seu caso, não tem problema. Porque coitado de você, você também, sabe como é que é? Você também está viajando longe da tua mulher há tantos dias. Ela está lá, ela não vai nem saber disso.
Para você não tem problema. No seu caso não tem problema. Sabe por quê? Sua namorada ama você e você a ama também. Vocês vão casar um dia. No seu caso não tem problema. Você pode. Aliás, ele diz assim: você merece. E você começa a pensar: acho que eu mereço mesmo. Coitado de mim. Puxa vida, o que tem de mal nisso? Uma vezinha só, um pouquinho só. Eu mereço. Davi pensou: o marido dela está lá lutando, e eu estou aqui. E também tem o seguinte: ela está tomando banho ali, ela que está se expondo. Deixa eu perguntar para você, quem estava errado, o Davi ou a Batseba? Quem acha que é o Davi? Levanta a mão. Quem acha que é a Batseba? Levanta a mão. Quem acha que não é nenhum dos dois? Levanta a mão. E os dois? Maravilha. Tem alguém que acha que não é nenhum dos dois? Pode levantar a mão. Quem acha que é os dois? Levanta a mão, quero ver. Isso. Sabe do seguinte? Eu concordo com vocês. Porque se Davi conseguir enxergar Batseba do terraço da casa dele, é porque ela também conseguia enxergar o terraço da casa de Davi, de onde ela estava tomando banho. Então, ela estava mostrando aquilo que não era para ser mostrado. Eu vou fazer um apelo veemente para vocês, mulheres. Eu já falei isso aqui nessa igreja uma vez, mas eu vou dizer de novo. Cuidado, cuidado com as ênsias. Você sabe o que são as ênsias, não sabe? São as transparências, são as aderências e são as ausências. Dá para entender na roupa, né? Aí quando é transparente, quando é muito justo, ou quando está faltando umas partes da roupa ali, seja aqui em cima, lá embaixo, em qualquer lugar, cuidado com as ênsias. Porque você se torna participante no pecado do outro. Um rapaz uma vez disse para mim: pastor, o senhor cuida de alguma outra igreja nessa cidade? Não foi aqui, faz anos. Eu digo: cuido, por quê? Então me diz o nome de uma boa igreja que o senhor cuida para eu cuidar, para eu frequentar. Ele estava começando a frequentar a igreja fazia 3 meses. Eu digo: mas por que? Você não gostou dessa? Ele disse: pastor, é o seguinte, eu estou vindo aqui do mundão. O senhor sabe assim, como eu estou abraçando a Cristo, como eu amo a Cristo, mas eu tenho um monte de podridão na minha cabeça, de coisas que eu fiz e que eu vi. E tem umas pessoas, umas garotas que vêm aqui na igreja, com umas roupas, que eu não consigo, a última pessoa em que eu penso é em Cristo, na hora que eu vejo essas meninas. Eu não consigo pensar, elas me atrapalham de manter a minha comunhão com Deus, por causa das roupas que elas usam. Então me arruma, por favor, uma outra igreja, onde as pessoas se vistam melhor, e onde na igreja eu possa encontrar Deus e não os corpos dessas mulheres. Meu querido, minha querida, cuidado, cuidado. Você é sim responsável pela outra pessoa. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós vivemos assim em comunidade. Davi olhou, desejou. E Davi tomou então uma decisão. Qual foi a decisão de Davi? A decisão dele foi: quem é aquela mulher? Chamou um servo. É incrível como que Deus fala com a gente, como Deus adverte. Veja, naquela época, quando alguém apresentava alguém, as pessoas diziam assim: olha, esse é o fulano, o filho do ciclano e neto do outro. Bom, era isso que ele dizia. Agora, nesse caso do servo, Davi diz assim: quem é essa mulher? E o servo diz assim: ela é Batseba, filha de Eliã. E ao invés de dizer o nome do avô dela, diz assim: mulher de Urias. Ele estava dizendo para o rei: essa mulher é casada. Ela é casada. Era Deus falando. Deus fala conosco através das pessoas. Ele fala através da Bíblia. Ele fala através de circunstâncias. Ele fala conosco quando às vezes aquela criança entra na hora errada, que é exatamente a hora certa. Sabe como é que é? Deus nos adverte, Deus chama a nossa atenção, Ele tenta cutucar a gente, o Espírito tenta chacoalhar você para você não ir no caminho errado. Quanto mais passos você dá,
Desde o primeiro passo até o último, cada vez vai ficando mais difícil, mas ainda não é impossível você voltar, porque embora você já esteja em pecado, as consequências vão ficando cada vez piores, quanto mais você anda nesses passos. Então quando Davi tomou a decisão, ele disse, eu quero aquela mulher. Ele chamou o servo disse, essa mulher é casada, não interessava, porque Davi desejava, ele queria, e ele decidiu pecar. Deus trouxe você aqui essa noite. Deus colocou você conectado com a internet ou com a rádio Novo Tempo, porque Ele queria dizer para você, volta enquanto ainda dá tempo. Para de andar nesse caminho, nos planos que você está fazendo, porque depois da decisão vem o plano. Incrível como é que a gente faz planos para pecar. Eu vou fazer assim, e vou fazer assim, e vou esconder para ninguém ver essa mulher entrando no meu palácio. Eu vou mandar tal pessoa, ela vai entrar desse jeito, vai entrar por tal lugar do palácio, aqui no meu quarto, sem que ninguém veja, para ninguém saber que a mulher do Urias, do meu fiel soldado Urias está aqui comigo, e eu vou ter só aqueles que são mais chegados a mim. E então ele foi para a ação. E quando Satanás leva você a pecar, o passo seguinte é desgraçar a sua vida, porque ela concebeu, e diz a Bíblia, e ela disse para Davi, estou grávida, estou grávida. Você conhece essa história, não conhece? Você conhece essa história, ela se repete dia após dia, embora ela esteja na Bíblia. Gente que diz, como é que eu fui dar essa bobeira? É porque ele acha que a bobeira foi ficar grávida. A primeira bobeira foi se separar de Deus. A sua vida anda uma vida perdida. Você deseja se casar, ter um lar, ter uma família, mas você vive se prostituindo. E o pior de tudo é que você se prostitui sem dinheiro. Você se prostitui por prazer. Um dia você é de um homem, aí dali a alguns meses aquele namoro não dá certo, aí você é de outro homem, e você é de outra mulher, e de outra mulher, e de outra pessoa, e é o tempo todo se prostituindo. Você se prostitui por prazer, simplesmente porque todo mundo nesse mundo que vive e nasce aqui com uma boia, sendo arrastado por esse rio caudaloso que é o pecado, está dizendo que isso é bom, que é legal. Mas de repente a sua vida fica vazia, porque quem quer casar de fato e quem quer achar uma pessoa boa, pensa 10 vezes antes de escolher você como a esposa, antes de escolher você como marido, porque você é sinônimo de infidelidade, e ninguém quer uma pessoa infiel, porque os relacionamentos duradouros são baseados na fidelidade, Se não tem fidelidade, não tem confiança mútua. Aí, a moça engravidou, mas esse não era o pior. Davi era ruivo. Quantos ruivos você conhece? Mas ele assim mesmo tentou emendar a coisa. Tentou trazer o marido dela da guerra. E trouxe para que ele se deitasse com a mulher. Só que o homem era um homem fiel e leal. Ele ficou deitado no terraço da casa. E no outro dia disseram, Senhor, Urias não dormiu com a mulher, deitou no terraço da casa, não deu certo. Mas como? Aquele trouxa. Trouxa. Quem é o trouxa da história? Será que não é você que está sendo o trouxa da história? Não é o marido da mulher com quem você está dormindo que é o trouxa. O trouxa mesmo é você. Você é o trouxa da história. E Deus está tentando mostrar para você que você está andando no caminho errado. Deus está escancarando a porta para você e está dizendo, para com essa desgraça na sua vida. Você é o trouxa. E quando ele chamou Urias, Urias disse, como é que eu ia me deitar com a minha mulher, se os meus colegas estão no meio da guerra? Toma, Davi, 3 tapas na cara, com luva de pelica, porque ele estava dormindo com a mulher do outro, enquanto o outro estava na guerra pelo reino dele, em nome do rei Davi, que era o rei de Israel. E na outra noite ele embebedou Urias. Mas a gente descobre que o Urias bêbado tem mais caráter do que o Davi sóbrio nesse momento da vida dele.
Porque quando a gente é arrastado pelo pecado, a gente se torna uma besta humana, um animal. É isso que a gente se torna. A gente faz coisas que as pessoas dizem: como foi fazer aquilo? Como foi realizar aquilo na vida? Davi não teve como. E para poder encobrir a coisa, Davi mandou colocar Urias no batalhão de frente do exército, para que ele pudesse ser morto. E foi exatamente o que aconteceu. E Davi, além de adulterar, Davi assassinou a Urias indiretamente. Porque quando você peca, aí você tenta tampar o pecado e você peca de um outro jeito. E você mente para esconder. E você rouba para esconder. E você quebra todos os mandamentos. Você perde o respeito pelo ser humano e por Deus para esconder. E se for preciso, você mata para esconder. Até você descobrir que não tem jeito de esconder um pecado. Você está entendendo? O seu pecado vai ser descoberto. Ele vai aparecer. E se você chegar e abrir tudo e dizer assim: quer saber de uma coisa? Eu estou em pecado. Eu preciso de ajuda. Se você parar com o pecado, se você voltar da onde você está, as consequências ainda não vão ser as piores. Para com essa loucura desvairada do pecado na sua vida. Para com isso. Em nome de Jesus, para com isso. O inimigo é sutil. Ele envolve. O inimigo é sutil. Ele atrai. Ele atrai de maneiras diferentes, aonde você nem imagina. Uma coisa começa com uma amizade, começa com um papo na internet, começa com o SMS, dizendo: puxa, não sei o que aconteceu, hoje eu senti saudade de você. Poxa, o que isso tem de mais? Tem de mais quando o outro diz assim: uau, sabe que eu também estava pensando nisso, eu estou com saudade de você. E a coisa começa assim, querido. Como é que uma mulher casada pode ter uma conversa com um homem casado na internet? Ou por SMS, seja o que for. Como é que alguém pode fazer isso? Se o seu casamento está ruim, tem jeito de arrumar o seu casamento. Por misericórdia, peça ajuda, pede ajuda para Deus. Mas não continua o caminho que você está percorrendo. Nessa noite, querido, Senhor Jesus me trouxe aqui e trouxe a você também. Nessa noite o Senhor Jesus guiou você para poder falar com você, para poder fazer você parar o pecado. Eu não sei se o seu pecado é adultério, eu não sei se o seu pecado é lascívia, eu não sei se você está pecando na ira, você é irado, você está começando a ficar irado até com seus filhos. Eu não sei se o seu pecado é o roubo, eu não sei se você tem outras coisas do primeiro lugar do seu coração que não são Deus. Não interessa, mas Deus está dizendo: para aonde você está, para do jeito que você está. Eu quero que você leia um texto comigo na Bíblia. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Que luta terrível nós temos. A nossa luta não é contra a... Interessante, não é? Porque nós falamos da obra da carne, mas diz: a sua luta não é contra a carne, a sua luta é contra os poderes espirituais nas regiões celestes. Que coisa terrível. Eu quero te dizer uma novidade: você não tem poder para vencer o pecado. Eu gostaria de no fim aqui dizer assim: olha em que lugar do caminho você está, para e volta, reúne as suas forças para voltar. Seria inútil. Você
não tem forças para vencer o seu pecado. Como é que você vai lutar contra os poderes espirituais nas regiões celestes? Quem sou eu para lutar contra os poderes espirituais nas regiões celestes? Para você só tem um caminho, só tem um jeito. Jesus olha para você essa noite e diz assim: filho, lembra de uma coisa, você não pode fazer nada sem mim. Sem mim, nada. Vamos falar isso bem forte, bem bonito. Sem mim, nada podeis fazer. É o que o Senhor Jesus diz para você: filho, é por isso que você precisa de mim. Porque sem mim você não consegue lutar contra o pecado. Sem mim você vai ser arrastado pela correnteza. Sem mim você não consegue nem arrancar a boia. Você não consegue nadar, ao contrário. Você não consegue nada, filho. Você precisa de mim. E Jesus olha para você essa noite e diz: por que você ainda está tentando levar a vida sem mim? Por que você ainda está tentando lutar sem mim? Ser feliz sem mim? Por que você ainda está estudando e fazendo os planos da sua vida sem mim? Por que você está escolhendo a namorada sem mim? Por que você está fazendo planos para o casamento sem mim? Por que você está achando que vai ser feliz sem mim? É porque você tem dinheiro? É porque você tem posses? Ou porque você tem uma família estruturada? Sem mim, filho, você não pode fazer nada. Você vai construir um arremedo de vida. Se eu não estiver na sua vida, a sua vida vai ser vazia. E num momento da sua vida, a depressão vai alcançar você. Você vai tentar preencher o vazio com os vícios, com as drogas. Você vai tentar preencher com o dinheiro e com o poder. Mas você vai ver que isso é nada, porque você não pode fazer nada sem mim. Essa noite Jesus se conectou com você para dizer: filho, volta para mim. Volta para mim. O único caminho para você é voltar para mim. Você já andou do meu lado, não andou? Ele diz: já escutou a minha voz, não escutou? Você já se deixou tocar pelo Espírito de Deus? Você já olhou para Ele, desejou andar com Ele? Mas num momento, a sua atenção foi chamada para outro lado. Você conjecturou o pecado. Você desejou, você decidiu, você planejou, você pecou. Ah, filho, quando você se distancia de mim, é isso que acontece com você. Mas, filho, existe um caminho de volta. Volta para mim. Porque se por acaso você não estiver conseguindo nadar, eu vou esticar um bambu bem comprido. E eu vou ajudar você. E de repente, se você estiver cansado, é só agarrar e eu vou puxando você. Esse trecho você não vai ter nem que nadar. Eu faço por você. Eu te apoio, eu te esforço. Eu te dou o poder que você não tem, filho. Você só precisa voltar para mim. Só voltar. Vira para mim. Olha para mim. E volta, volta, volta. Volta, filho. Por que você está continuando no seu caminho? Volta. Eu estou esperando você aqui. Volta. Não interessa como está a sua vida. Não interessa se você está olhando e está dizendo assim: mas como agora não tem mais jeito, a minha vida já é uma desgraça. Saiba, lembre, pode virar uma desgraça pior ainda. As consequências só vão se avolumando. Porém, melhor do que isso, quando você volta, ela pode se transformar. A luz do céu pode entrar aí. Deus pode limpar o que está sujo. Ele pode restaurar o que está quebrado. Deus restaura relacionamentos quebrados. Deus, Ele cura as feridas. É isso que Ele faz. Mas você tem que dizer: eu quero. Eu quero. E essa noite Jesus vai chamar você. Eu quero olhar para você que está aí sentado, a quem Jesus está chamando, a quem Ele está convidando. Não interessa se você está na galeria, a gente espera você chegar aqui, não tem problema. Ele vai dizer: filho, é hora de voltar.
Amém, porque você veio aqui na frente. Existe mais alguém que precisa voltar, seja da onde está, tem seguido os seus próprios caminhos. Ele está dizendo: volta, filho, vem, volta. Lembra, é uma decisão, é um compromisso. E Jesus não fica com ninguém, Jesus namora. É compromisso sério. Quando você diz assim, eu vou, você está dizendo, eu volto. Você está dizendo, eu aceito o compromisso de namoro. Por isso, se você for só para um momento emocional, nem sai do seu lugar. Quem sabe você está ouvindo aí na rádio. Você está ouvindo na rádio. Quem sabe você está passando aqui pertinho da Carlos de Carvalho 400. Para o carro aí, vem aqui. Ou então para o carro do ladinho, porque eu quero orar com você. Deus deseja receber você de volta. O Espírito de Deus está chamando. Não fique parado. Se Ele chamar, não fique parado onde você está. Deixa Deus arrancar você. Deixa Deus trazer você. E se você levantar, não fique aí em pé. Vem para cá. Fica aqui na frente. Vem aqui para frente. Deus está chamando você, Paulo, para voltar para Ele. Jesus está chamando você, Eliene, para voltar para Ele. Ele diz, é o momento de você voltar. Ele está chamando você, Débora. Ele está chamando você, Cristiane. Ele está chamando você, Renata, para voltar no momento, nesse exato momento. Ele está dizendo, você é minha, você é minha, você é meu. Chega aqui bem pertinho. Eu vou cantar uma música. Enquanto eu canto, vai dar um tempinho para você vir ainda. E se Jesus continuar chamando, não fica aí. Sai daí e vem para cá. Quiser descer da galeria aí, desce para cá, vem para cá. Para quem se foi ou já partiu, a vida parece que sorriu. Para quem ficou para trás, a dor de uma ferida se abriu, a busca de uma espera começou, a dor de uma ausência se instalou. Passam horas, passam dias, passa o tempo. Só não passa a saudade que aumenta. E no coração de um amante pai se aloja um desejo, uma prece, um pedido. Ó Jesus chamando, filho volta, pois já passou da hora de insistir num caminho cheio de espinhos, vazio e mesquinho. Por que não dar de novo uma chance ao amor, esse dom tão gigante que te quer envolver como antes e jamais te deixar. Jesus está chamando ainda você. Você está chamando, vem. Vem. Não fica aí. Não fica sentado, não resiste ao apelo. Filho, volta. Sou da hora de insistir num caminho cheio de espinhos, vazio e mesquinho. Por que não dar de novo uma chance ao amor, esse dom tão gigante que te quer envolver como antes e jamais te deixar. Enquanto é tempo, volta, volta. Enquanto ainda é hora, volta.
pra casa volta. Sou seu pai, pra mim importa. Volta, pode ser madrugada. Volta, quem sabe na alvorada. Mas volta, 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 eu te esperarei, sempre sonharei com sua volta. Ó Senhor Deus, o Senhor que é tão grande, tão maravilhoso e tão poderoso, o Senhor que vê tudo em todos, enxerga os seus filhos, Senhor, que espalhados em diversos lugares dessa cidade, desse mundo, nesse momento, Senhor, voltam o seu olhar para o Senhor, derramando uma lágrima e dizendo: ó Deus, será que ainda existe chance para mim? Será, Pai, que ainda existe mesmo volta? Porque eu já tentei tantas vezes e não consigo. Ó Senhor, como teu servo eu te peço, Senhor, estende a mão para eles. Coloca a mão em cada ombro, Senhor, que se volta para o Senhor. Aperta esse ombro e diz: filho, tem chance, tem volta, porque eu te esforço e eu te ajudo. Senhor, nos ensina o caminho, como chegar ao Senhor. Nós não sabemos, nos fala como, Pai. Quebra o nosso coração orgulhoso, Pai. Quebra a nossa dependência de nós mesmos, porque achamos que podemos ser felizes sem o Senhor. E nos leva para o Senhor, Pai. Toma cada um com o poder do seu Espírito, Pai. E refaz, reconstrói. Apaga os pecados, sara as feridas. Em nome de Jesus. Amém.